Então, pessoal, vamos dar início, tá? Então, para otimizar o uso do sistema e agilizar o processo das cooperativas, nós voltamos com os treinamentos, né? Enviamos o cronograma recentemente para as cooperativas, né? E então a gente vai iniciar com o módulo de entidade. O módulo de entidade, ele é o cadastro dos parâmetros gerais da cooperativa. Eu vou entrar aqui, o que acontece? Nós vamos começar com a função de dados da entidade, e nela existem várias funções, né? Tem várias abas e várias funções. Nós vamos apresentar aqui para vocês algumas principais que a gente viu que algumas cooperativas têm dificuldade, né? Nós avaliamos de acordo com os chamados que as cooperativas abrem, né? Ou por telefone, por e-mail, e nós vamos informar para vocês, assim, algumas funções. Se alguém tiver dúvida, pode estar mandando aí através de mensagem, que no final a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo? Tá ok? Ok. Ok. Então tá jóia. Vou continuar, tá? Qualquer coisa pode me chamar aí, por favor. Ok. Ok. Então, tá jóia. Então, dando início aqui, na aba geral, nós temos aqui algumas funções, principalmente aqui em digitação. A gente vai destacar que a situação de cooperados permitido para digitação. Essa função, ela permite só mesmo para digitar. Ou seja, normalmente, as cooperativas podem marcar aqui a opção de médico ativo e licenciado. Por que licenciado? Algumas cooperativas, elas podem digitar para o médico, né, que está licenciado, mas não pode repassar, tá? Então, essa função aqui, ela é diferente de situação para repasse, tá? E aí vocês podem fazer essa parametrização. Vamos destacar aqui também que foi liberado recentemente aqui na parte de glosa, autorizar alteração de cabeçalho de atendimento, glosado, faturado e repassado. Essa função foi liberado recentemente, foi uma solicitação antiga das cooperativas, para que vocês consigam fazer um acerto após enviar o faturamento e ter algum tipo de glosa. Um exemplo, a senha foi digitada incorreta, a matrícula estava enviada incorretamente. Então, essa opção é possível vocês mexerem somente no cabeçalho da conta, tá? Não sei se vocês recordam, lá no início do sistema, a gente liberou para vocês uma opção aqui em digitação, exibir apenas o botão salvar do procedimento na digitação. Esse aqui, exibir apenas o botão de salvar, ele fica só com uma função. Se vocês deixarem desmarcado igual está aqui, ele vai apresentar o salvar na parte de cima do cabeçalho e na parte de baixo do procedimento, tá? Então, quando vocês forem utilizar essa função, vocês têm que prestarem atenção de como que está a parametrização de vocês. Ok? Ok. Mirlane. Sim? Raquel, tudo bem? Tudo jóia, e você? Joia. Sabe a parte que você falou, né, que teve essa mudança aí na parte da glosa? Sim. Então, tem que habilitar para a gente, o gestor, é isso? Para estar alterando? Ah, não, tá. Beleza, só para saber. Tá? É porque... Porque o meu aqui não deixa a gente estar autorizando. Não. Aí eu vou estar... Não, então, beleza, só para saber. Tá. Não, tranquilo. O que acontece? Eu vou passar para vocês, que eu comentei, né? Umas funções que a gente vê um pouco de dificuldade que as cooperativas têm. Mas caso alguma cooperativa tenha alguma função aí que não sabe o que significa, vocês podem abrir para a gente o chamado, pode mandar por e-mail, tá? Que a gente informa para vocês o que refere essa função e até mesmo o boletim, que sempre a gente está enviando com as informações dessas funções.
tá bom? Ok, É muito beleza. importante, gente, esse treinamento, para vocês conhecerem o que realmente tem disponível no sistema, porque às vezes vocês estão trabalhando manual e tem a função no sistema que vai facilitar o dia a dia de vocês, ok? Recentemente, também, nós liberamos uma outra função, que é processar conversão com médias de meses. O que significa isso? Lá na aba de faturamento, conversão e conversão de cooperado, tem uma flagzinha lá, um campo, que vocês podem estar marcando, informando um mês e o valor mínimo, tá? E aí, dentro do período, ele vai gerar para aquele médico receber como pessoa física. O que acontece? Pode ser que na parametrização de vocês, algum cooperado, ele está recebendo tudo como pessoa jurídica. E tem algumas cooperativas, de acordo com o estatuto, que o cooperado ele tem que receber pelo menos um valor mínimo para que ele não seja desligado da cooperativa, tá? Então, normalmente, esse período é de 6 meses, né? A gente fez essa função aí para que seja gerado automático, só que para vocês utilizarem isso lá em faturamento e conversão, vocês têm que marcar essa flag aqui no módulo de entidade, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, como que funciona, a gente tem um manual dessa parametrização, e nós podemos estar enviando para vocês. E também, nós estamos disponibilizando os boletins lá no Desk Manage, na base de conhecimento. Lá tem vários boletins também. Elaine. Então, aqui, nós passamos algumas funções. Vocês têm alguma dúvida aqui referente a essas funções aqui da aba geral? Ou posso dar andamento? Elaine. Oi? Bom dia, Rejane, tá boa? Bom dia, Rejane. Tudo jóia? Só repete para mim aonde que está essa que você acabou de falar sobre a conversão dos 6 meses. Tá, ela tá aqui, Rejane, vou entrar na tela só para vocês terem conhecimento, tá? Aqui em faturamento. Ah, tá. Então é lá na conversão. Cooperado. Não, ok. Eu achei que tinha lá no módulo entidade, eu queria ver no módulo entidade. Não, é aí na conversão, não, no né? módulo entidade é a parametrização geral da cooperativa. Então, lá que vocês têm que parametrizar para liberar as outras funções no sistema. Ah, não. Era isso que eu queria saber. O que tinha que marcar no módulo entidade, se tinha que marcar alguma coisa no módulo entidade para valer lá na conversão. Mas então, tá ok. É porque eu estou fazendo duas coisas aqui, aí eu acabei perdendo o início de sua fala. Não, tudo tranquilo, tá? Aí, assim, Rejane, lá nessa função, aí tem um campinho, tem uma flagzinha que vocês podem informar os meses, né? E o valor mínimo. Não, tá? ok. Então, você vai conseguir colocar os 6 meses e o valor mínimo. Não, ok. Obrigada. Nada. Aí nós temos aqui a aba acomodação, que é onde vocês vão realizar a parametrização de acordo com o que vocês utilizam, tá? Só para deixar claro para vocês, uma vez que vocês fazem a parametrização aqui no módulo dados da entidade, referente à acomodação e grau de participação, quando não realiza o cadastro na aba de convênio, pega essas informações aqui no cadastro geral da cooperativa, tá? A partir do momento que vocês cadastram lá no convênio, ele passa a desconsiderar o que está cadastrado aqui no dados da entidade. Tá? Então, aqui, vocês informam qual acomodação que vai utilizar e o tipo, né? Pode ser interno e externo. E caso queira informar o percentual, também pode informar. Lembrando, o nosso sistema, ele já faz a dobra para apartamento, tá? Então, não precisa de informar o percentual, não. Vamos passar também referente à aba dados bancários, tá? Aqui é o cadastro dos bancos que vocês vão utilizar, né, da cooperativa. Só que eu quero reforçar para vocês o seguinte, quando vocês forem fazer o cadastro lá na parte de cooperado, dados bancários,
Caso algum médico esteja utilizando um banco que não pertence à cooperativa, vocês têm que fazer o cadastro aqui em dados da entidade também, tá? Então, vocês vão ter que criar o banco aqui, aí vocês podem informar uma agência ou banco com conta fictícia. Porque se vocês não parametrizarem aqui, quando vocês forem fazer o cadastro cooperado, não vai informar o banco lá. Aí vocês não vão conseguir finalizar o cadastro. Aqui na aba de grau de participação, é possível vocês fazerem a parametrização de acordo com o que vocês utilizam, né? E informar o percentual. Tem cooperativas que utilizam essa informação de instrumentador com percentual de 10%. Então, aqui, vocês conseguem fazer essa parametrização também, tá? Pelo percentual. Irlã. Oi. Marcone, Coopercom, beleza? Oi, Marcone, tudo bem, e você? Deixa eu só voltar numa questão aí. Sim. Dos dados bancários. Eu até vou mandar esse exemplo para você dar uma olhada aí, porque o que acontece? A gente estava olhando aqui, a gente processou um repasse aqui, e depois que a gente processou o repasse, a gente foi tirar aquela relação de dados bancários, né? Aquela relação que é enviada ao banco. Aí a gente percebeu que a gente foi lá e trocou os dados bancários de um certo cooperado, e quando a gente voltou, por exemplo, a gente pegou um relatório dele de um crédito em conta de um repasse que ele teve há 1 ano atrás, que a conta dele era diferente. Esse relatório de crédito em conta, ele saiu com a conta que a gente colocou agora, e não na época que estava. Vocês já perceberam? Alguém já falou sobre esse problema, não? Porque o ideal era que mantesse os dados bancários da época, né? Na verdade, aquele foi feito para aquela conta. O e não foi alterado. Marcone. Oi. Isso foi recente? Eu tô com um exemplo aqui, sim, não foi nos últimos dias não, mas estava separado aqui para mim conversar com vocês. Certo. É porque nós fizemos uma tratativa justamente por conta disso, sabe? Aí por isso que eu estou perguntando para você se foi recente. Não, vou fazer outro teste. A gente não está nem se já foi tratado. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou saindo aqui da reunião, vou dar uma outra olhada, porque aí a gente já está tratado já. Não, sim. Tá? Inclusive, quando for lá na parte do cooperado, eu vou explicar para vocês como que funciona, tá? Sim. Posso continuar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que alguém queria comentar aí alguma coisa. Não, eu ia falar que isso já aconteceu com a Copiming, que no sistema não registrava um histórico disso, né? Dessa alteração. Mas aí abriu um desk e tudo e já tratou no sistema. Pois é, pode ter sido por isso que eu estou te falando. Às vezes, quando ele verificou isso aí, foi antes dessa tratativa, né? Só para lembrar que teve isso mesmo, que já aconteceu isso no sistema. Tá. Aí nós vamos avaliar para ver se vai estar ok. Tá joia. Ok, pode prosseguir. Obrigada. Então, aqui, vamos prosseguir para a parte do grupo de convênio. Algumas cooperativas têm dificuldade em entender o que significa grupo de convênio, tá? O grupo de convênio, ele pode ser utilizado para alguma... Tipo assim, o convênio tem que enviar como um faturamento único, e quando faz o pagamento, ele faz o pagamento somente com um CNPJ, tá? Então, vocês podem criar aqui um grupo fictício, né? Um nome que vocês queiram, e aí depois vocês vão ter que vincular a este grupo realmente os convênios que vão ser enviados. Aqui, olha, tá vendo? Eu crio lá e vou incluindo os convênios que eu quero nesse grupo. Tá? O que acontece? Quando você faz esse processo, vocês enviam o faturamento separado, igual eu falei, tá? E na hora do pagamento, que vai unificar. Então, vocês vão utilizar essa função lá na parte de fatura. Tá ok? Alguém tem uma dúvida? Deu para entender referente a esse processo? Ok. Ok? Eu estou perguntando porque tem algumas cooperativas que
sempre está abrindo chamado, perguntando como que funciona essa função, né? E aí, só para esclarecer, essa função é dessa forma. Quando vocês enviam o faturamento, enviam separado, por CNPJ, né, igual tem aqui, os CNPJs diferentes, e na hora de realizar a parte de fatura para fazer o pagamento, unifica em um único. Ok? Acontece também, acho que é o contrário, né, Mirlane? Você envia para um e na hora de pagar, paga separado por causa de questão de plano. Se não me engano, acho que a Intermédica, Notre Dame, acho que tem um negócio assim também. Ao contrário, sabe? Você fatura um só e na hora de desmembrar o pagamento é de separado. Sim, claro, é possível também, tá? Okay. Esse exemplo aí, a gente está muito referente à Vale, né? Antigamente a Vale pedia muito isso. Tinha muitas subsidiárias. PASA, a Vale, e na hora de fazer o pagamento unificava em único. Verdade. Tá? Então, aí nós temos também a aba de grupo de cooperados. O que é que significa? Vocês podem criar um grupo de uma pessoa jurídica e vincular várias pessoas físicas nesse grupo. E aí, vocês vão utilizar essa função lá no relatório de repasse, tá? Então, essa parametrização, ela serve apenas para relatório. Só para mostrar aqui para vocês, aqui a gente criou um grupo, né? E aqui, nessa abinha aqui, vincular cooperados ao grupo, só abrir para vocês verem como que funciona. Eu informo o cooperado que eu quero. Ele vai apresentar as listas e eu vou vinculando a esse grupo. E lá na parte de repasse de relatório, ele vai demonstrar para vocês esse relatório. Isso é para facilitar na hora de imprimir. Nós vamos mostrar aqui agora a aba de impostos, tá? Essa aba de impostos, normalmente vocês parametrizam o imposto de renda com valor mínimo de R$10, né? E tem a opção de parametrizar os outros impostos, que é o PIS, COFINS e contribuição. Essas informações que vocês fazem aqui, referente à parametrização, ela vai ajudar lá na parte de pagamento da fatura. Então, quando vocês informarem aqui PIS 065, COFINS 3 e contribuição 1, lá na hora de fazer o pagamento, já vai vir com esse desconto. Só para esclarecer, como que funciona essa tela? Quando vocês fazem essa parametrização aqui do lado esquerdo, PIS, COFINS e contribuição, é porque o convênio está retendo esses impostos. Caso a cooperativa for reter, tem que marcar a flag aqui do lado direito, tá? Mas, assim, 90% das cooperativas é o convênio que fazem a retenção. Então, marca aqui mesmo do lado esquerdo. Lembrando, se fazer essa parametrização lá no convênio, ele vai se considerar a parametrização aqui da aba geral, tá? Vamos passar aqui agora para a situação para repasse. Foi o que eu... Só para linkar com o que eu informei lá no início, referente à situação para digitação. Essa função aqui, gente, ela é liberada somente para repasse, tá? Então, assim, de acordo com o jurídico da FENCOM, né, e o Estatuto das Cooperativas, normalmente a gente repassa só para ativo. Mas, assim, tem algumas cooperativas que costumam repassar para outro tipo de situação. Então, vai depender da orientação jurídica. Tá? Então, aqui, olha, igual lá na primeira função lá que eu apresentei de situação para digitar, estava marcado licenciado, porque a cooperativa iria digitar, mas aqui para repasse não pode estar vinculado, porque se estiver vinculado, o médico corre o risco de perder o benefício do INSS. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. A gente já recebeu vários chamados de cooperativa que repassou para médico licenciado e depois ocorreu problema para a cooperativa e principalmente para o cooperado. Referente aqui essa aba de dados da entidade, nessas funções aqui, essas abas, dados da entidade, vocês têm alguma dúvida? Não, Mirlane, está tranquilo. Está tranquilo? Porque aí eu vou passar para o módulo de entidade cooperado. Ok.